Olá, está começando mais um É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. Hoje vamos falar sobre violência contra mulheres e meninas. O enfrentamento a esse crime é fundamental para o avanço dos direitos humanos, da igualdade de gênero e da justiça social. Essa violência, presente de diversas formas, física, sexual, psicológica, patrimonial, entre outras, afeta negativamente dezenas de milhares de mulheres e meninas no Espírito Santo. O que tem sido feito pelo poder público na área? Quais são as ações de enfrentamento a essas violências, em especial para a prevenção e acolhimento de mulheres e meninas? A fiscalização do Tribunal de Contas buscou essas respostas. Fica com a gente, porque combate à violência de meninas e mulheres é da sua conta. Em 2023, 1.489 mulheres e vulneráveis foram estupradas no Espírito Santo. No mesmo ano, foram registrados 35 casos de feminicídio, sendo que 4 vítimas possuíam medida protetiva ativa no momento em que foram mortas. Até o início de setembro deste ano, o painel de monitoramento da violência contra a mulher da Secretaria Estadual de Segurança já marcava 27 casos. O cenário se mostra desafiador e a busca por soluções são urgentes. Com esse olhar, o Tribunal de Contas realizou uma auditoria operacional com o objetivo de avaliar a eficácia das ações de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. Para falar sobre esse trabalho, estamos com a auditora Simone Velten. Bem-vinda, Simone. Obrigada, Mariana. E já parabenizo pelo relevante trabalho. Obrigada. Para a gente começar, eu queria que você explicasse como que foi o desenvolvimento dessa fiscalização. Primeiro, a equipe tentou estudar esse universo da violência contra a mulher. Por quê? Os dados da violência contra meninas e mulheres aqui no Espírito Santo, ele tem sido maior que a média nacional. Além disso, ele não tem tendência de queda. Então, esses números são muito grandes, né? Muito, eu digo, gritantes, né, para a nossa sociedade. A partir da escolha desse tema, que é um tema desafiador, porque ele é tanto multidisciplinar como multissetorial, envolve órgãos de diversos atores, né, estaduais e municipais. Então, partindo desse ponto, né, de partida, a gente começou a estudar artigos normativos, fazer conversas com especialistas, com gestores que já atuaram na área de violência, né, desse enfrentamento da violência contra meninas e mulheres. Desenhamos um escopo para essa fiscalização, que foi baseado em 4 eixos temáticos, que é a governança da política pública, o desenho operacional dessa política, os dados, né, se eu tenho esses dados dessa política pública. A partir disso, a gente foi a campo, fizemos questionários com órgãos estaduais, municipais e atores, né, envolvidos nessa rede de acolhimento das vítimas de violência e passamos a analisar esses dados. Um outro ponto que foi avaliado foi o desempenho operacional. O que foi encontrado? Nesse desempenho operacional, a gente tentou verificar se esses atores, esses servidores, né, essas portas de entrada dessa rede de acolhimento das vítimas de violência são treinados, capacitados de forma permanente. Por quê? É um atendimento diferenciado para a gente não revitimizar essas meninas e mulheres. Então, esses atores que atendem ali, a linha de frente, né, que seja do sistema policial, judiciário, da saúde, da assistência, que recebem essas meninas vítimas de violência, precisam estar capacitados para atendê-la da melhor forma possível. Também outro ponto de destaque foi verificar se existem campanhas, né, campanhas educativas, tanto nas escolas quanto da sociedade em geral, para a gente enfrentar, né, essa violência extrema, né, que a gente tem aqui. Outro ponto que foi verificado também é se a política é desenhada com base em dados regionalizados e pelo perfil da vítima, para a gente ver se de fato a política está atendendo aonde ela mais acontece, qual é a região que tem mais violência, né, onde é praticado, que dia da semana. O Estado agir, justamente, ele precisa focar as ações, os equipamentos públicos ali onde de fato a região que mais tem essas vítimas.
Um outro ponto que a auditoria olhou foram as fontes de financiamento e o cumprimento e atingimento das metas e dos objetivos. O que a equipe encontrou nesses pontos? Nesse ponto, a gente só consegue, no Orçamento Público do Estado do Espírito Santo, identificar as ações da Secretaria da Mulher, né, que foi recentemente criada essa secretaria. Então, as ações delas são para enfrentamento da violência contra mulheres. Mas existem outras ações em outras secretarias, como Secretaria de Justiça, Secretaria de Educação, o próprio Tribunal de Justiça, né, em outros órgãos, né, a mais, e que a gente não consegue identificar as mulheres nesses orçamentos, para ter um total, né, quanto de fato está sendo gasto com a política de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Então, essa transparência é necessário, um aprimoramento. Também é necessário, a gente identificou, uma ação específica para meninas, né, elas estão Chamou atenção, né, política de enfrentamento à violência de mulheres e meninas. Justamente, até porque os números, infelizmente, da maior parte são de meninas de 0 a 14 anos. O maior concentrado da violência, antes de fazer a fiscalização, eu tinha um estereótipo de que a violência sexual atingia mais mulheres acima de 18, 20 anos, mas não. A grande maioria são menores de 14 anos, né? Uma violência intrafamiliar. Então, a gente precisa, de fato, ter um plano específico para atingir essas meninas, né? É a camada mais vulnerável, né? É mulher e ainda menor de idade que está dentro do núcleo familiar. Então, a gente precisa de ter identificado uma política específica para essas meninas, para que elas saibam o que procurar, quando, onde, né, Simone? Justamente, né? Porque elas são a parte mais vulnerável das mulheres. Sim. Um outro ponto que foi avaliado foi a gestão de dados e informações. O que significa essa atuação e esse ponto que foi olhado? Essa atuação é que a gente não faz política pública sem dados e evidências, né? A gente precisa dos dados para acompanhar o desenrolar dessa política pública. Precisa saber se as ações que estão sendo desenvolvidas estão sendo efetivas, se estão criando resultado, para onde essa aplicação das ações está nos levando. E aí a gente precisa do dado, primeiro, ele padronizado, que toda essa rede, né, de acolhimento dessas vítimas falem a mesma língua, ela precisa ser padronizado. Um crime de violência psicológica precisa ser classificado como violência psicológica na saúde, na educação, e na justiça e na segurança. Igual, usar o mesmo padrão, que a gente possa ter essa estatística. Além disso, ela precisa ser uma base única, que todos esses atores possam acessar de forma rápida ali o histórico e esses dados da violência da mulher, para que a gente tenha uma maior efetividade. Excelente participação. Obrigada. E um outro assunto que também está no foco do Tribunal de Contas são ações antidiscriminatórias. Nesse primeiro ano em que celebramos o Dia da Consciência Negra, o tema esteve em debate no TCE. Confere na reportagem. O TCE do Espírito Santo, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado deram mais um passo para concretizar o trabalho de luta pela equidade racial e contra o racismo institucional, para construir instituições públicas mais inclusivas e plurais. Em um evento em alusão ao Dia da Consciência Negra, com a presença da diretora executiva do Instituto Enegrecer, Manuela Alves, os servidores e gestores públicos puderam ampliar o entendimento sobre o assunto e discutir medidas antidiscriminatórias a serem tomadas dentro e fora desses espaços. O combate ao racismo e a todo tipo de opressão dentro das instituições públicas precisa se dar a partir de ferramentas de gestão efetivas. Quais seriam? Instituição de políticas institucionais, a gente pode falar de mapeamento para ter os dados para poder entender as desigualdades e poder atuar de forma mais assertiva, a aprovação de processos de responsabilização em casos de episódios discriminatórios, trabalhar a gestão de risco e gestão de crise, tentando prevenir ocorrências de episódios discriminatórios, e formação continuada. O evento também marcou a instauração da Comissão de Promoção da Equidade Racial e Combate ao Racismo pelo Tribunal de Contas. O propósito do grupo, formado por 6 servidores, é implementar ações para promover a equidade racial e ao combate ao racismo em todas as suas formas no âmbito do tribunal. A comissão também irá elaborar um plano de ação anual, com atividades e metas específicas. A gente vive essa realidade todos os dias, a gente vê o que a falta de ação nessa política de promoção à igualdade racial, o que ela promove na sociedade é uma mazela. E aí, quando o Tribunal de Contas
cria essa comissão, ele dá um exemplo e ele também serve como uma inspiração para que esses outros jurisdicionados possam também implementar suas ações. O presidente do TCE, Domingos Taufner, apresentou a fiscalização realizada nos últimos meses sobre como está a educação para as relações étnico-raciais nas escolas e destacou que novas ações concretas devem ser adotadas pela instituição. Mas não adianta apenas comemorar, registrar o Dia da Consciência Negra. É importante tomar ações concretas. Por isso que o tribunal, então, criou essa comissão por equidade racial, formado pessoas pardas e pretas aqui do Tribunal de Contas, que vão estar debatendo, discutindo as dificuldades e também vão verificar medidas para que nós possamos tomar aqui dentro do tribunal e também que possam se espalhar para outros órgãos públicos e privados. Muito importante que ações como essa ocorram. E agora eu convido a Clarice Scardua para o quadro Minuto TCE. O Tribunal de Contas do Espírito Santo recebeu o selo Diamante de Qualidade em Transparência Pública no Levantamento Nacional de Transparência 2024. Essa conquista reconhece as instituições públicas que atendem aos mais altos padrões de clareza e acesso às informações, conforme exige a Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação. Entre mais de 7 mil portais avaliados, o TCE se destacou, alcançando 96,43% dos critérios e superando o desempenho de 2023. Por meio do seu portal, do Portal da Transparência e do seu painel de controle, o TCE Capixaba divulga dados de receita, despesa, folha de pagamento, diárias, licitações, contratos, entre outros, para que o cidadão possa consultar e ficar por dentro de onde cada centavo dos seus impostos pagos são investidos e aplicados para a melhoria das políticas públicas. O selo Diamante reforça o compromisso do TCE-S em garantir que os dados públicos sejam claros, acessíveis e organizados para o cidadão, fortalecendo a confiança e a participação da sociedade. Volto com você, Mariana. Obrigada, Clarissa. E esse foi o nosso último programa de 2024. Desejamos a você boas festas e que 2025 seja um ano de novas conquistas e realizações. Siga acompanhando o Tribunal de Contas no nosso portal, nas nossas redes sociais, pelo @TCE Espírito Santo. Até o próximo É da Sua Conta. Esperar o ônibus sentado e protegido do sol e da chuva faz toda a diferença para quem tem que encarar um dia cheio de compromissos. E hoje nós vamos pegar carona no transporte público de Santa Maria de Jetibá para mostrar como o Tribunal de Contas ajudou a chegar nessa realidade. Vem comigo! Quando o município de Santa Maria contratou uma empresa para prestar o serviço público de transporte na cidade, uma das obrigações dela era construir 12 pontos de ônibus no município. Para saber se a população estava tendo um serviço de qualidade, o Tribunal de Contas fiscalizou como estava a execução desse contrato e identificou que os pontos não tinham sido construídos. E aí vinha chuva, né, sol, e aí era muito complicado. Às vezes a pessoa até estava passando mal para ficar sentado, né? Agora tem os lugares para ficar sentado. E essa proteção que foi feita foi muito bom para a população. A empresa não estava cumprindo com o acordo, que era ter feito os pontos, né, os abrigos. E com a cobrança do tribunal, a gente teve uma justificativa de cobrar a empresa. Com isso, os pontos acabaram saindo do lugar, sendo todos eles feitos. Os 12 abrigos estão todos prontos. No julgamento da auditoria, o tribunal determinou que a prefeitura indicasse em quanto tempo seria feita a instalação dos pontos de ônibus e alertou que, se isso não fosse cumprido, haveria multa e punição para a empresa e para o gestor.
Hoje, os moradores já conseguem utilizar os pontos de ônibus com mais conforto e segurança. Contar com quem pode fiscalizar e cobrar que os contratos sejam cumpridos e que a prestação dos serviços está adequada é indispensável na vida dos cidadãos. Esse é o TCE presente no seu dia a dia, trabalhando para melhorar a vida das pessoas.